Não, a bateria tá ok. Vamos tentar mais uma vez. Se não der certo, eu vou pegar meu celular e gravar no celular, que é uma opção também. Se quiser. Por favor. Pode começar? Sim. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Discutindo essa questão do curso, da disciplina. Nós estamos no fechamento do curso. E a discussão hoje é sobre metodologia de trabalho científico, né? A gente está com uma proposta de não ser um curso técnico, uma proposta técnica, mas nesse momento a gente vai discutir algumas questões que são pertinentes ao programa. Antes de falar sobre metodologia, eu acho de fundamental importância dizer que a proposta dessa disciplina, com o trabalho de conclusão, é a produção de um artigo de 15 a 18 páginas, mas um artigo que tenha efetivamente uma divulgação do conhecimento científico para a comunidade científica, no sentido de que nós possamos aí produzir e gerar algum tipo de conhecimento. Então não é um simples artigo, é um artigo que tem que ter pesquisa, etc, etc. E eu vou trabalhar em duas frentes. A primeira frente é a metodologia, as discussões sobre metodologia, e a segunda frente é as intencionalidades do artigo. O que um artigo tem que ter, conter, para ele ser um artigo de qualidade. Então, sobre metodologia, eu queria dizer que nós podemos classificar ela em indutiva e dedutiva. São os grandes campos do pensamento epistemológico, né, que é a produção do conhecimento. Que tipo de conhecimento que você quer produzir? Então, ela tem uma perspectiva indutiva e outra dedutiva. A indução está no campo da filosofia. Você propõe ideias, você idealiza um marco de questões, né? E aí, a partir dali, você cria um campo filosófico para pensar algum objeto. Do ponto de vista da dedução, ela está no campo mais concreto, da concretude das relações sociais. Ou seja, você tem dados biográficos, dados empíricos, e a partir desses dados você constrói um campo de conhecimento. Tirando essas duas macro-questões, você tem um outro campo de natureza de pesquisa metodológica, que ela é quantitativa ou qualitativa. A qualitativa, normalmente as ciências humanas, quem trabalha no campo das ciências humanas, das humanidades, é que trabalha com a qualitativa. A qualitativa você dá vida, voz, você faz pesquisa de campo, você interage, você mora no campo, você vira nativo, você entende o processo e dá vida à realidade, à voz das pessoas, você dá vida às falas, você dá vida às entrevistas, sempre centrado em algumas teorias. E a quantitativa, ela é um quadro muito mais numérico, expressado através de um conjunto de perguntas, e esse conjunto de perguntas, do ponto de vista quantitativo, elas vão dando variáveis, né? E é nessas variáveis que você começa a interpretar aquele conjunto de dados que você tem. Hoje, com o avanço da metodologia, você tem propostas metodológicas que combinam qualitativo com quantitativo, você faz essas misturas e hoje é muito bem aceitável. Dentro dessa perspectiva, o nosso curso de especialização, ele quer contribuir para que o aluno vá fazer suas pesquisas em livros, em artigos, em dissertações, em teses, mas ao mesmo tempo ele consiga entender qual é o papel da metodologia para o campo de formação, né? Então é claro que o orientador que vai orientar, ele vai contribuir para isso, mas o aluno tem que ter essa iniciativa. Então, para fazer o que nós queremos, que é o artigo, o aluno tem que primeiro, antes de mais nada, ele tem que ter dentro dele uma pergunta. Toda pesquisa científica nasce de uma pergunta que está dentro da gente. Normalmente o cientista tem uma pergunta dentro de si. Só que essa pergunta, para virar ciência, para virar esforço científico, ela tem que ter um quadro de elementos, um quadro de critérios que estabeleça: isso é um trabalho acadêmico, isso é um artigo de jornal, isso é um artigo de revista.
Então, nesse sentido, qual o primeiro passo que um pesquisador tem que ter para fazer uma comunicação científica, um artigo, uma dissertação, uma tese, um TCC, uma monografia, qual é? É um levantamento bibliográfico. Ele tem que ter uma leitura bibliográfica muito forte sobre um determinado assunto. Por que ele tem que ter esse levantamento bibliográfico, essa leitura bibliográfica, esse fichamento bibliográfico, essas informações? É porque essa informação que ele tem é que vai ajudar ele a dar o segundo passo, que é fortalecer a pergunta que tem dentro dele. Ele vai transformar aquela pergunta num viés de ciência científica. Depois dessa leitura, dessa ordem, dessa sistematização de dados, ele vai criar os objetivos da pesquisa, né? Ele vai pensar nos objetivos. Você não pode ter muitos objetivos num artigo, por exemplo. Você tem que ter dois objetivos, um geral e um outro específico. Esse específico pode se desdobrar em um no outro, mas normalmente o objetivo de um artigo tem que ser extremamente preciso, conciso. E é esse objetivo e essa pergunta que vai estabelecer o seu objeto de pesquisa. Qual que é o seu objeto de pesquisa? Do que é que você está falando? O que você está pesquisando? E é esse objeto de pesquisa que está sendo pesquisado que precisa ser problematizado. Então, você tem que ter uma problematização, uma pergunta que é um problema, e do problema da pergunta você problematiza. E essa problematização só faz sentido se você tiver um fundamento teórico, uma fundamentação teórica específica, densa, clara, né? E essa pergunta e esse objeto tem que ser conciso, preciso, objetivo, direto, didático, que o leitor, quando vai ler a sua comunicação, ele sabe exatamente do que você está falando, do que você está pesquisando. E esta pergunta, este objetivo e esta problematização é que vai permitir você a construir o que nós vamos chamar de metodologia. A metodologia só pode ser construída depois desse percurso. Por quê? Porque é a pergunta, é o objetivo que diz quais são os instrumentos, quais são as técnicas que você vai ter que usar para poder realizar a pesquisa que você se propõe a realizar. E isso tudo mediado pela teoria. Então, é a teoria que você escolhe é que vai, de alguma forma, permitir você construir a sua pesquisa. E quanto ao objetivo, tem uma coisa muito importante que a gente tem que perceber: o seguinte: a teoria que você escolhe é que vai dar o verbo do seu objetivo, o verbo no infinitivo. Se você usa uma teoria marxista, você tem que usar um verbo que está próximo da teoria que você está usando. Se você usa uma teoria relativista, você tem que usar um verbo que relativize. Então a teoria passa a ser fundamental para dizer como é que você constrói seu objetivo. E nisso tudo, você tem a pergunta, tem um objeto, tem um objetivo, tem uma metodologia, tem uma referência teórica que foi feita lá atrás, e você tem que construir então os argumentos teóricos através da literatura que você escolheu para poder responder as perguntas e objetivos que você propôs. Quer dizer, um trabalho científico ele só é um trabalho científico denso, bom, na medida em que você consegue fazer um link entre a pergunta que você faz, o percurso metodológico que você escolhe e, fundamentalmente, a teoria que você faz opção. E você tem que ter esses links, né? E não é uma tarefa muito fácil. E quando você tem, por exemplo, do ponto de vista qualitativo, quando você tem entrevistas, quando você tem observações de campo, essas observações têm que, de alguma forma, dar sentido para os argumentos que você está construindo. Então, é o pesquisador que constrói os argumentos, né? Ele não faz uma coxa de retalhos, cita fulano, cita Beltrano, cita outro Beltrano, porque as pessoas acham que o trabalho científico é um corte-cola. Não. O trabalho científico, o pesquisador tem que ter a capacidade, a sensibilidade de fazer a leitura do material empírico que ele tem e, ao mesmo tempo, fazer um casamento desse material empírico com a teoria que ele escolhe. E, acima de tudo, essa sensibilidade, ele vai ter que conduzir os autores de uma forma extremamente dialogal e, ao mesmo tempo, construir uma nova coisa, um conhecimento inovador, construir um objeto diferente, ver o objeto de um modo diferente que os outros viram. E, por fim, ele tem as considerações finais, uma conclusão.
O que é a conclusão de um trabalho científico? Nada mais é do que a resposta à pergunta que ele formulou lá atrás, a satisfação de ver o objeto que ele propôs a estudar respondido, os objetivos cumpridos, né? E sempre valorizando essa relação, essa link entre pergunta, objetivo, metodologia e teoria. E é nas considerações finais que ele consegue, de alguma forma, amarrar todo o campo de trabalho. Uma coisa importante também dizer, antes de concluir, é que tanto na introdução do trabalho quanto na conclusão, o autor, o pesquisador, tem que, no máximo possível, ser ele, né? Ele tem que se colocar, então ele tem que explicar para o leitor na introdução como é que ele vai fazer, de que modo ele fez, que instrumentos ele utilizou, que teoria que sustenta o pensamento dele, quais são as referências teóricas que ele usa, e na conclusão também é muito pessoal, né? Ele responde, o pesquisador responde às perguntas, aos objetivos e aos argumentos que ele construiu. E no final dá uma resposta para o leitor da pergunta que ele formulou e cumpre os objetivos que ele se propôs a cumprir. Então isso é um trabalho científico. Como a gente está pedindo um artigo, eu gostaria de dizer para vocês, olha, nós vamos disponibilizar os orientadores para vocês, mas olha, mãos à obra, já comecem já a fazer, lembrar das suas perguntas, comece aí a buscar as referências de literatura e a gente vai estar à disposição aqui para ajudar vocês a fazer mais nessa passagem do curso, que é um artigo científico que, se tudo correr bem, a gente quer ver esse trabalho publicado em alguma revista científica de qualidade. Valeu. Obrigado, moção.